Olá pessoal, de boas? Eu sou o Gustavo. Eu sou a Fernanda. E nós somos do Cast Vieira, aqui da escola Hilda Vieira Vilela. Estamos aqui mais uma vez. Ainda bem, né? Estamos todos bem, saúde, vivos, né? Isso é importante. Estar vivo é importante. E hoje nós temos um assunto muito interessante a tratar, né? A educação através dos olhos do aluno. E o engraçado é que hoje os nossos convidados são apenas alunos. Ou seja, não temos... Vai rolar umas concordâncias aqui, alguns professores vão ficar ofendidos, né? Alguns tacar fogo na escola depois. Eu tô zoando, tá? Tô zoando. Então, enfim, estamos aqui com os nossos queridos convidados. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, por vocês terem deixado de fazer várias coisas que vocês poderiam fazer nesse momento para estar participando aqui com a gente. É um podcast não muito famoso, né? Nada nem tão grandioso, e vocês estão aqui, né? Eu agradeço muito. Então vamos para as apresentações do nosso amigão Rafa. Bom dia, meu nome é Rafael Hideki. É um prazer estar aqui com todos vocês, participar desse projeto. Não precisa ser tão formal assim não, tá? Sim! E aí, galerinha? Não sei, pronto, tá apenas. Ok. Então, o nosso querido jogador de basquete aqui, ele tava aqui frenético. O pessoal tava lá jogando, manda bem, sabe mandar umas cestas da hora. Bem legal. Calma, não exagera. Né? Então, nós estamos aqui com a nossa querida amiga Ana. Olá a todos os ouvintes. Não tem muito pra falar aqui não, eu sou do terceiro aqui do Hilda. Então, achei muito legal o projeto e decidi participar também. E agradeço muito por isso, né? Então, enfim, tanto é que eu te chamei porque eu sabia que você ia dizer sim. Eu sabia que você ia dizer sim, então eu falei, não, vou chamar eu ela. gosto de fazer uma discussão na aula, então acho Ela que conversa bastante. É por isso que eu chamei, eu já sabia, tá? Já conheço as figuras da minha sala, tá? Ok. Então, nosso querido amigo Drick. E aí, suave? Também conhecido como Wesley Christian. Não, velho. Wesley Christian. Bem simpático. Muito Com simpático. certeza, ó. O cara fala bastante, muito inteligente, master, né? Nosso querido amigo gamer, ele é gamer. Ó, sorridente, detalhe, ó. Ele tem um grande sorriso, gente. Ele tá sorriso aqui. Ele tá com um Eu sorriso tô alegre, eu tô muito feliz. Ele tá Tá aqui contente sábado. demais. muito A vida é contente. maravilhosa. A vida é ele- perfeita. Esse cara é muito A bom. vida é uma maravilha. E a nossa amiga do jornal, né, que também ajuda bastante a gente aqui, né, com o projeto. Ela vai lá, escreve, organiza as datas, tudo bem. Fernanda. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda e é isso. Deixa muito like aí. Não, ok. Curte e se inscreve. Já pedi Se like. puder, apoia. Promessa, Com doações. Isso aí. É importante. Ative o sininho, viu? Tem que pedir like mesmo. Então, Não galera. pedir obrigado. Não, É. eu tô brincando. Vivemos numa democracia. É verdade. Então não fale isso, tá bom? Meu Deus, que Senão a vergonha. gente vai caçar quem não deu like. Mas é opcional. Falou isso sério, fica diferente. Como assim, não é pra falar sério não? Então, enfim, vamos começar a entrar no assunto aqui, gente. Um tema bem polêmico entre nós, alunos, né? Alunos. Nós, alunos, por isso que eu trouxe só alunos, né? Sim. Então, enfim, de uns tempos pra cá, devido à pandemia, uma época muito deprimente, né? Muito triste, né? Realmente perdemos várias pessoas, né? Parentes, amigos, e muita coisa aconteceu e muita coisa mudou, né? Também vários cenários, né, infelizmente acabaram sendo prejudicados, né? Um desses cenários é a educação, né, que a gente vai focar aqui, né? O cenário da educação, infelizmente, foi muito prejudicado devido à pandemia, né? E agora a gente tá retomando, né, com as aulas e tal, muito legal. E a gente pôde rever os nossos amigos, professores, a gente pôde zoar com os professores de novo. Melhor parte. Isso. Conversar com a tia da cantina. perfeito, Conversar com a tia da perfeito. limpeza, muito simpática a tia da limpeza. Tudo Um menos salve estudar. pra ela. Tudo menos estudar. Detalhe. Não, mentira, eu sou bem. Mentira, gente. Sou bem esperto, tá? Bem estudioso, Formado, formado. eu sou estudado.
Vai sim. Tô louco pra pegar esse diploma. Confia. Tá ligado? O último ano, viu? O último ano. Dá mais de 10 anos pra pegar um pedaço de papel e um aperto de mão. Isso aí. É, tá ligado? E o mais que você devia. Da sua mãe, ela vai falar, isso é mais que você devia fazer, tá bom? Obrigação. Essa é a sua Mais que obrigação. deveria. Mas É. é sua obrigação. Agora vai trabalhar, vagabundo. É tipo Vai isso. passar de Mais estudante um- pra desempregado. Mais um ano mais próximo do desemprego. Eba! Eba. Não, pera. E... Tá, ok. Enfim. Então, tipo, infelizmente, o governo ele teve que elaborar umas estratégias, né, durante a pandemia, né? Então a gente teve que ter aulas online. O EAD nunca foi tão valorizado Horrível. quanto. Deixa eu pelo menos terminar de falar, né? O EAD nunca foi tão valorizado assim quanto antes, tá ligado? Ai, eu sinceramente sobre o EAD é complicado de falar, porque com o EAD a evasão escolar foi ainda maior, porque não era todo mundo que tinha estrutura para ter o ensino em casa. E sinceramente, foi um baque muito grande. A pandemia não foi algo que ninguém planejou passar. Exato. Foi do nada e tiveram que ter um recurso rápido para não abandonar a educação. Mas mesmo assim, em muitos lugares, não deu para fazer, gente, não deu. Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é pedagoga e, tipo, ela tentava de tudo para acompanhar os alunos, para fazer as aulas do dia a dia. Eu ajudava ela porque tinha professores também, por exemplo, professores mais velhos que não tinham tanto contato com a tecnologia em si, que tiveram que aprender novos recursos, os alunos tiveram que usar o tal do CMSP, querido amado CMSP, amado demais, mas assim, a pandemia deixou um rastro na nossa educação que não vai passar tão cedo. As turmas do primeiro ao último ano que passaram pela pandemia realmente foram alunos prejudicados. Por exemplo, principalmente os que estavam no início da educação, por exemplo, a minha irmã. Ela estava no primeiro ano, ela teve muita dificuldade com a alfabetização. Até hoje, agora ela está melhor, mas no início, não ter essa rede de apoio e ter dificuldade foi muito difícil, gente. Então eu acho que esse rastro que ficou na nossa educação vai ficar para sempre e a gente vai ter que se virar de qualquer forma. A gente tem história. Infelizmente a gente vai ter que se virar, mas assim, foi bom pelo menos. Eu vi muito professor fazer de tudo para dar aula, então tipo, foi uma época assim muito emocionante. Eu vi muito professor falando, eu não queria abandonar os alunos. A minha irmã fazia videochamada de manhã, de tarde, às vezes até de noite, quando a mãe chegava da escola e falava, só agora eu cheguei em casa, fazer atividade com a criança. Então foi um período delicado, sim, mas a gente tentou se virar de todas as maneiras, né? Atualmente, a maioria do pessoal aqui tá com 17 e 18 anos. Nessa idade, a gente já tem muita coisa pra contar. Muita desgraça pra contar. Mas é de que isso também tem muita coisa. Também. Tipo, o nono ano, né? Tipo, eu me lasquei, mano. Eu me lasquei foi muito. Foi o nosso ano da pandemia, né? Nono ano. Não, na verdade, já tinha me lascado antes, né? Tipo, assim... Eu nunca fui esse excelente aluno que eu sou. Esse cara esperto. Esse cara maravilhoso. Esforçado, né? A apresentação ótima dele. Seminários ótimos, tá? Impecável. Maravilhoso. Tipo assim, eu era um aluno mediano, assim, antes. Eu tinha vergonha de fazer muita coisa. Eu já até toquei esse assunto com a Fernanda antes de começar aqui. E tipo assim, o 8º ano foi um lixo. O meu 8º ano foi péssimo. Só que aí eu... Você sabe o que é estudar na pior sala da escola? Sim. Sabe como é você ser um dos melhores alunos na pior sala da escola? Você é a salvação, você é Jesus naquela sala. Não, mas às vezes nem isso, por conta das outras pessoas você se sente desmotivado. Então, enfim, né? Tipo, não vou julgar a sala toda, até porque tinha gente legal. Tinha gente legal lá, mas 98%. Sem citar nomes. Os professores também não eram lá. Era um combo de desgraça atrás de desgraça. Exatamente. Sim, os professores também não eram lá.
aquela coisa. A estrutura da escola Não desmerecendo. também. Não é desmerecendo a escola, não, mas hoje em dia tá melhor, tá? Hoje em dia tá melhor. Eu visitei Só que, recentemente. só que, tipo, é sempre assim. A escola é toda zoada, quando a gente sai, Melhora. pinta, melhora, Faz melhora obras. isso, melhora aquilo. Eu odeio isso. É Eu tô isso aí. com ciúmes, Troca né? de governo, o cara faz aquilo, sei lá o quê. O cara, não sei. Quando você saiu de lá. Acredite que quando eu sair daqui, essa escola vai virar uma escola do futuro quando eu sair. É. Os caras vai ter lousa tipo Eu já tô holograma, tá pensando ligado? agora. Eu Ninguém fiquei- vai usar caderno, Ninguém é só vai usar tablet. É só tablet. Internet de qualidade, de primeira. Quando eu sair, detalhe. Quando eu saí, tá ligado? Então, assim, Se acontecer isso, faço questão de voltar. Exatamente. Não, eu quero repetir de ano só pra ver isso, só pra ver isso. Eu voltaria, falava, cheguei. E eu vou ficar mais 3 anos nessa bagaça. E se quiser mais 3, 6 anos. Faz o 4º ano do ensino médio, mulher. É, meu. Exato. Não duvido. Então, assim, voltando ao assunto, né? E aí, assim, era goteirinha ali, eram umas coisinhas ali, não era muito legal. E aí, tipo, eu comecei a me tornar um aluno mais relaxado. Infelizmente, é uma época que eu não tenho muito orgulho. E aí, assim, né? E aí, tipo, eu tava fazendo as atividades com uma má vontade. Do cacete, assim. Eu sei como que é. Tava numa má vontade, não queria olhar pra cara de ninguém, não olhar, chegava na sala de aula, só ficava no cantinho da sala e pronto. Não queria saber de mais nada. Só que aí no final do ano, é que tem uma hora que a gente acorda pra vida, né? A gente meio que sai daquela Matrix, tá ligado? Vira um Red Pill, né? No caso, a sua mãe. A sua mãe, acorda, faz a lição. Agora, não, ela não precisou fazer isso, tá? Eu não era tão relaxado assim. Eu fazia os trabalhos, fazia as atividades com uma má Fazer o vontade muito necessário, grande. fazia por fazer. Fazia por fazer. Pra não repetir, senão vai ter que fazer de novo. E aí não é legal. Então assim, e aí eu acordei pra vida, né? Então não, eu quero mudar essa minha situação e tal. Então eu tava com muita expectativa no nono ano. E eu falei, tipo, não, eu vou fazer isso, eu vou recuperar o tempo que eu perdi. Aqueles desgraçados que me atrasou no passado, me livrei de todo mundo, agora é isso. Aí acontece Agora é justamente isso. a pandemia. E aí o pessoal da sala era até maneiro, tá ligado? Eu vi um rosto conhecido, tinha a galera conhecida e tal, mas tinha gente nova aí, gente interessante, tá ligado? O pessoal muito legal. Pena que não durou um mês sequer, tá ligado? Não durou mal um mês. Durou. E aí chegou tal notícia, tal, Covid-19, Eu não lembro sei o quê. exatamente da semana que paralisou. Foi assim, tava realmente no comecinho e ia ter uma palestra na escola sobre como se proteger, medidas assim pra você lavar a mão direitinho, usar a máscara. Aí eu falei, gente, não é possível, acho que vai ser só uma palestra. Tanto que nem assisti a palestra completa, assisti metade e fui pra casa. Porque eu falei, vai ficar 15 dias parado, vai ser mais umas Confia. fériasinhas. 15 dias. 15 dias. Em 15 dias volta. 15 dias de viram mais de um ano. Tipo, desculpa atrapalhar, mas tipo, eu tava no sétimo, era naquela época que a gente começava a aprender, tipo, entrava naquilo e tal, e eu tava animada. Quando foi na segunda semana que falaram, vai ficar 15 dias sem fazer lição, sem nada. Glória a Deus. Só que glória a Deus. Esse glória aumentou Aí, ó. muito. Aumentou muito. Eu falei, não, meu Deus, quando foi no Não final foi do isso que ano, eu pedi. Não foi isso que eu pedi do meu Senhor. E eu fiquei 1 ano e meio sem ver meus amigos. E eu fiquei tipo, nossa, eu entrei em depressão. Isso é bom entrar no assunto também, porque isso prejudicou até hoje. Entendeu? O nosso querido amigo Wesley deve ter gostado de ficar um ano inteiro em casa. Com certeza. Essa é daqueles seres humanos horríveis. Pelo amor de Deus, joguei pra caralho. Não. Jogando com meu amigo. Eu me senti no desamparo, porque no ano é assim, é o pré do ensino médio, Exato. né? É o pré do ensino médio. lascou. Aí você fica abandonado entre aspas, né? Sem uma rede muito forte, foi realmente preocupante. Sinceramente, no início eu não fazia nada. Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Essa é a verdade. De verdade. Mas essa é a verdade. Não, eu mesmo não fazia nada. Não, se você entrar no meu CMCP, tem atividade em trap.
Tem atividade de entrega. Nossa, eu devo ter atividade Porque você atrasada fez no até final, hoje. né? Não. Deixou tudo de última Porque hora. eu fiz de última hora, mas Deixou porque eu a não conta. tinha noção das atividades, então eu tive que fazer tudo de última hora. É, O que Correndo. acontece? É porque nos primeiros 2 meses, assim, que a gente ficou em quarentena, sinceramente, eu estava com o pensamento, gente, eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Exato. Por que eu vou fazer isso? Acabou sabe? essa Era a semana. minha preocupação. Eu não sabia do dia de amanhã, eu não sabia que ia acontecer um negócio novo, que eu vou contar pros meus filhos que eu passei. Falei, eu passei pela Na pandemia. minha época, Na minha época, eu passei por pandemia e você tá reclamando da sua vida. Não. A gente joga na Eu tinha que cara. fazer EAD e você tá reclamando de você tem escola. professorzinho, pode conversar com os amigos, socializar. Eu não podia. Eu não podia, eu não quis. E você reclamando de ir pra escola, você vai. Época de 2020, olha, da minha época, Na lá atrás, minha da época. Era tudo lascado. Era tudo É, ruim, então, uma merda. tipo uma assim, merda. Tanto Vai que pra quando escola. chegou no final de 2020, eu falei, não, beleza. E aí, Graças tipo, não a tinha Deus. nada pra... É porque, tipo, a galera tava falando, nossa, 2020 acabou, pior ano. Só que, gente, pandemia não acabou, né? Tipo, não é só porque que o Acabou ano de passou... começar. Não é só porque que a pandemia acabou, quer dizer, não é só porque que o ano acabou, Que os que a problemas doença acabaram. vazou, tá ligado? Não adianta nada você tacar fogos, jogar, fazer festinha, que a situação vai passar. É. Tanto é que 2021 foi basicamente uma parte 2 de 2020. Exatamente. Mas eu Por acho sorte, esse filme não virou uma trilogia. Já pensou? Assim, eu acho que pandemia não foi só na educação. Foi no emprego, foi no emocional Tudo. de todo mundo. Sim. Sim. E, sinceramente, todo mundo tá lascado. Sim, Porque a gente não teve tempo de recuperação pra nada. A gente teve que voltar Se vira. de qualquer jeito. Voltar pra escola de qualquer jeito, voltar pros trabalhos de qualquer jeito. Então, ainda é algo que tem que ser muito discutido. Por exemplo, eu tive muita dificuldade também na pandemia Eu fiquei quase depressiva. eu acabo na Porque apesar de não gostar Eu falava com as muito, paredes. de ter preguiça de vir pra escola de manhã, eu fiquei bem ansiosa em casa. Porque eu ficava pensando toda hora, eu não tô estudando. Eu devia estar na escola, Nossa, eu devia estar estudando. Eu vou virar um Só vagabundo. que tinha outras preocupações. Por exemplo, a minha mãe perdeu o emprego no meio da pandemia. Aí eu não tinha mais a preocupação da escola. Eu tinha preocupação de o que a gente vai comer amanhã? Sim. E agora? O que eu faço? O que a gente vai fazer? Então, 15 e 16 anos, tá? 15 e 16 Vender anos. bala no E eu- sinal. Vai vender bala lá fora, tá eu tinha ligado? 12 pra 13 anos e eu arrancava cabelo. Tipo, eu quase fiquei careca. Você com 15 anos de idade, o que eu vou comer amanhã? É. Tipo, imagina. É uma insegurança, não era só insegurança na escola, insegurança com o seu futuro, era insegurança alimentar, insegurança do emocional, a gente não tinha amparo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Sim. Estamos de volta aqui. Amém. Então, tanto é, eu tenho uma história meio engraçada pra contar quando eu cheguei no... É porque, tipo, pulamos nono e primeiro ano, tá? É que eu geralmente não conto nem nono nem primeiro. Tanto é que quando eu Exato. falei isso pro meu irmão, ele ficou bravo, tipo, falando, então você desconsidera a minha formação. Então, Não. pra você, eu não Então, terminei o sim. ensino médio. É. O certo seria, né? Mas assim... gente, sinceramente, parece que a gente não terminou o ensino fundamental. É, o segundo, exatamente. né? É uma Tem algo sensação. Porque faltando. às vezes é triste, por exemplo, meu professor de química, Matheus, às vezes vem com alguns assuntos. Vocês viram isso no professor? Professor, Não, acorda não, pra foi vida, tempo de professor. fazer bio, Eu fico professor. bravo quando os Exato. professores metem essa. Eu falo, professor, acorda pra vida, Vocês tá? viram isso no ensino médio? Não, menina, não. Apesar da gente tentar estudar sozinho, não é todo mundo que consegue ter esse auxílio de estudar sozinho. Mas mesmo assim, se a gente tiver só, a gente precisa de auxílio de professor, gente. Não, Professor é muito você vai ter mais importante no nosso dificuldade. estudo. Querendo ou não, né? Querendo ou não, é muito importante. Enfim, adoro os professores, tá? A profissão de vocês é muito importante. Sim. Enfim, Eu não acho isso não. Polêmico. Sempre tem que ter um pra discordar. Não, tá. Não vamos meter assim nesse que é assunto. bom discutir, não, né? não vamos entrar nesse assunto. É outro assunto. Então, tanto é que quando eu cheguei no segundo ano, eu falei, o que é que eu vou fazer? Já fiquei 2 anos sem olhar na cara de um outro ser humano, a não ser da minha mãe, dos meus irmãos. Eu não falava com ninguém, a não ser minha mãe e meus irmãos. Eu não sabia, eu parei de estudar esses 2 anos o tempo todo. Tipo, obviamente eu fazia as atividades e tal, mas é como se eu não tivesse feito nada, tá ligado? Então, tipo, eu falo que eu não fiz nada.
Tipo, justamente por causa disso. Porque Mas é só a jeito de sensação falar, é essa, tá? mesmo se você tivesse feito algo, estudado algo, a sensação de que você não fez nada. É, que não Então. tirou nenhum conhecimento daquilo. É igual ler um texto porque você tem que fazer lição. Você não literalmente lê o texto, Você só copia, tá ligado? Exatamente. Copia o que tá tá bom. escrito no texto. Às vezes copia a mesma coisa. Mas você nem entendeu o texto. Você copia, o aluno que não sabe nem escrever, a professora desconfia que colocar a vírgula no lugar certo. Então, enfim, só pra não... Só pra terminar falar aqui. que eu não estudei nada, na pandemia eu tinha uns escapes, né? Porque assim, era uma realidade meio afora, né? Tipo, meio filme, assim, meio vamos morrer. Só pra falar, eu estudei sobre como criar tainha em casa, como criar peixe em casa e sobre cavalos. Estudo é estudo. Você gosta Estudo muito de animais, estudo. Ana, deu pra conhecimento. entender. Então, enfim, só pra mim não esquecer. E aí, tipo, na hora que eu cheguei no segundo ano... É porque você chegou na minha sala no passado só depois do segundo bimestre, então você não viu essa parte. Qual? Cheguei na sala todo nervoso. Ok. Com a máscara na cara, Obrigatório? cabelinho arrumado, Eita. uma roupa simples, nada muito chamativa. Não quero muito... Todo completamente escuro, tá ligado? Tipo, só no preto, rodízio? só preto. Não, cheguei Tava na no sala... sistema de rodízio? Não, eu vou falar da minha chega. Obrigada. Então, e aí, o que vai acontecer? Cheguei lá, sentei no meu lugarzinho de sempre. Não olhei pra cara de ninguém. Não queria falar com ninguém. Eita, signo. Meu Deus. Não quis olhar, eu tava nervoso. Não passava nem Wi-Fi. Eu sei como que é. Eu tava lá, parando assim. Até que eu vi o rosto de uma amiga muito antiga. E a Carolzinha. Muito legal. No tempo de tédio foi ela que me salvou, cara. Foi ela que me salvou dos momentos de tédio. Foi ela que me ajudou na matemática. Essa menina é incrível. Enfim. Continuando aqui. Eu reconheci... Eu conheço você de algum lugar. Ela falou, é que a gente estudou junto, tá ligado? Legal, e a gente começou a falar, tal. E aí, meio que toda aquela tensão minha simplesmente foi embora. E eu comecei a falar com o pessoal e tal. Só que aí, o professor chegou. Logo no meu primeiro dia de aula, passou a lição, logo de sociologia. Sociologia é uma matéria em que exige muito da opinião do aluno. Então você tem que falar, tem que se expressar, a gente tinha que interpretar. Então tá, e aí? Já me lasquei aí. E aí é que eu não era muito bom na fala, eu tinha vergonha de fazer muita coisa. Eu vou me lascar. Ele chegou. Então, seminário pra vocês. Vocês vão falar sobre tais sociólogos assim, tal. Seminário. Cara. Eu vou me lascar. Me lasquei. Já tinha um grupo formado já, eu, a Vitória e tal, né? O pessoal que você conhece. Eu, mano, não sei como é que eu vou fazer isso. Porque... E aí chegou o dia, eu não... Cheguei, olhei assim com a cara pro pessoal, a cara do professor, assim... Vou ter que ir, né? Tava com a folha de papel na mão, tremendo. Tava todo tremendo. Tipo, a mão parecia que ia cair. Parece que eu ia cair no chão, tá ligado? Foi horrível o seminário. Horrível, simplesmente péssimo. Foi péssimo. Péssimo. Ainda bem que você não viu. Assim, Não, mas eu acho que foi normal isso, sabe? Apesar da importância que eu tinha, eu sabia da importância de voltar pra escola, mas quando eu voltava, não sei se todo mundo sentiu isso, eu fiquei muito ansiosa. Muito ansiosa. Assim, eu voltei assim na metade do primeiro ano, no sistema de revezamento. Aí era máscara obrigatória, você não sabia quem era quem, né? Você olhava todo mundo de máscara assim, na escola, distanciamento. É como se você nunca tivesse pisado numa escola na vida. um aluno o aqui, cenário- outro lá, Um tá cenário ligado? totalmente diferente, poucas pessoas, mas eu me sentia muito ansiosa. Apesar da importância de estar lá, eu Você sabia teve que superar eu tinha isso, que estar você lá. tinha que estar lá. Mas assim, e com certeza não era só a gente, eu tenho certeza que também eram os professores. Muitos professores também. Porque, imagina, você dá aula pra metade da sala. Metade não. Metade não, um terço da sala. um Aí na terço. outra semana tem que dar a mesma coisa.
Aí, não, aí tem que ficar com o pessoal em sala, depois o pessoal online, sabe? E confundia. Insanidade. Então, enfim, só que aí depois eu comecei a crescer, mano. Não dá pra me ficar assim o ano todo, não. Em menos de um ano, eu consegui adquirir a habilidade de falar em público. Consegui adquirir a habilidade de leitura muito boa. Tanto é que chegou do mesmo professor, passou o seminário, você vai fazer tal seminário sobre tal coisa. Cheguei lá, eu me senti um professor da USP explicando a matéria. Literalmente, cara, foi muito bom. Eu me senti vitorioso. Eu falei, não, mano, vou continuar assim, recuperar o tempo que eu perdi. Literalmente. É bom falar da sua superação, mas também é importante falar que nem todo mundo ainda conseguiu fazer isso, né? Infelizmente. Conseguiu superar. É. Porque eu tenho noção, eu acho que vocês conseguem observar que ainda tem muita gente ansiosa no ambiente da escola. Tem muito. Eu mesmo, hoje eu estou bem melhor nessa questão de ansiedade, mas às vezes dá um certo medo, ainda mais pra gente que é terceirão, eu e Gustavo e Wesley, que é terceirão, e a gente sabe do que a gente perdeu, a gente sabe do nosso erro, a gente sabe do tamanho. Vocês aí mais novos ainda estão na vantagem, tá? Vocês ainda têm Não reclama não reclama vocês nada. não Vocês fazem ainda têm isso. vantagem. Vocês têm Você vantagem. jovem. Vocês jovens ainda têm A gente vantagem. dá 2 passos na gente, escola, mas eu- vocês vão fazer vestibular e o Enem. Eu, tipo, E o Enem. Vocês ainda têm 2 anos ainda pra se preparar. Não, sim. Não, mas você fala de seminário. Eu no 8º ano, eu não consegui apresentar na sala todinha. Todo mundo ganhou bombom e eu não ganhei. Meu Deus! Nossa, que judiação. Tá. Você não ganhou Aí bombom. depois que a professora veio Ficou olha com dó. aqui, Fernanda, toma. Eu tive que apresentar em casa, gaguejando. Eu só consegui falar em público esse ano que eu entrei no Hilda Vieira Vilela. Olha. Que eu consegui conversar. Mas Eu de sou. superação. Nós somos o Hilda Vieira Vilela. Eu no cinema. Eu consegui começar a falar em público, conversar, sabe? Comunicar mais. E tipo, vocês falam que a gente ainda tá em vantagem. Exato. Só tô zoando. O nosso querido amigo Wesley não tem problema com isso, né? Ok. Aí, ó. Olha lá. Ele tá muito concentrado Ele é um aqui, homem tá, de gente? poucas palavras. Ele é um homem misterioso, ele é o Batman. É TDAH. Tá bom. Enfim, então, ainda bem que esses tempos passaram, Sim. as coisas estão voltando a se encaixar. A gente ainda tem muito pra quebrar a cara ainda. Infelizmente. Tem muito que se lascar ainda. Então a gente vai seguindo, né? Ou se vai. Então, tipo, o governo, né? Ele resolveu fazer umas pequenas alterações no nosso ensino com um projeto chamado Novo Ensino Médio. Algo muito polêmico entre... Ó, o Wesley tá até... Já ficou ativado, tá ligado? Ele ativou um modo pensador, tá Eu ligado? tô tentando lembrar o que vocês estão falando. O Novo Ensino Médio. Médio. Ah, tá. Beleza. Algo muito popular entre os jovens. Também. Polêmico também. Não só entre alunos, mas também professores. Bom, quem quer começar a falar? Quem quer começar a falar É sobre horrível. Não, agora eu tava quieto aqui, mas agora eu quero falar. É horrível. Você conhece Gilberto Freire? Eu criei um termo para uma síndrome de Gilberto Freire. Ele falava sobre a democracia racial. Na teoria, a democracia racial, nossa, somos todos iguais. É a teoria. Na prática, não é. Esse é o resumo do novo ensino médio. Exato. A prática é perfeito. Isso é Não, na perfeito. prática não. Não, quer dizer, na teoria. Na teoria. Calma que eu tô perdido aqui. Eu tô estressado por causa disso, tá bom? Que ó, nossa, aulas de educação financeira, aula pra isso, aula pra aquilo. Gente, vocês ficaram sabendo de escolas que tiveram itinerário com como fazer um bom brigadeiro? Sim! Como cuidar de Como pão? isso Mas faz- isso aí é muito importante. É muito... entendeu? Não, mas é muito específico. Como fazer o brigadeiro. Acho que fazer é um brigadeiro- eu posso ter aula disso com minha avó, Fazer não um na escola. brigadeiro É melhor que fazer uma catapulta. Por exemplo, eu vou sair do ensino médio sem saber como faz o imposto de renda. Como se faz o imposto de renda. A gente aprendeu a fazer brigadeiro. Pelo Uau! menos. Beleza, acho aí brigadeiro governo. muito mais- Olha esse brigadeiro gostoso aqui que eu sei fazer. Mas meu imposto de fazer renda. imposto de renda? Eu sei, Já faz o meu. Eu- Aí, ó, tá vendo? Ajuda nós aí, Ana.
Bom, gente, vou falar sobre minha opinião. Ó, eu lembro direitinho dos papeizinhos que entregaram. Momento tutorial. Assim, um papelzinho, um panfletinho falando novo ensino médio. Nossa, o futuro! Gente, ó, como é seu nome? Rafael. Como o Rafa disse, na prática não funciona. Fala um pouco. Ok, na prática não funciona. Por quê? O novo ensino médio veio com o objetivo de acabar com a evasão escolar. Com a evasão escolar. E teria como a gente, aluno, o foco, né? Seria algo pra gente escolher, ficar mais à vontade. Mas, sinceramente, só não funciona. Exato. Ainda professores que dão 4 aulas de itinerário seguido. Olha que ensino. No início veio como as aulas diretivas, né? Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 2 ou 4 aulas diretivas por semana, mas assim, não tinha tanta diferença na quantidade de aulas. Mas agora, por exemplo, eu estou no 3º ano do ensino médio e, sinceramente, eu acho uma palhaçada. Uma palhaçada. Ainda sendo Gente, generosa. ó, não é querendo desmerecer os professores, porque os professores, eles têm o conteúdo pra passar e eles têm que passar pra gente. Não tem o que fazer. É o trabalho deles. É o trabalho deles, eu entendo e tá tudo certo. Mas é uma palhaçada você juntar 4 ou 5 professores na semana pra falar sobre o mesmo assunto. A gente tem. Não é exatamente o mesmo assunto, não é exatamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, você dá um texto de 4 linhas para um professor para passar uma aula de 45 minutos é uma palhaçada, gente. Sinceramente, a gente como aluno fica indignado. Aí você tira aula de história, geografia, sociologia. Importante. Aí você, pensa nisso, você tira aula de história e sociologia de um aluno e quando ele sair da escola você exigir que ele vote. Sim. Faz sentido isso, gente? Não faz sentido Não faz nenhum, sentido cara. nenhum. Não, o engraçado é que tem sala que tem sociologia e filosofia. É que a nossa sala é mais focada em biologia Sim, e exatas. Mas não, pensa comigo, a gente devia ter o básico de tudo. Imagina a sala que quase não tem matemática. A gente só tem 2 aulas de matemática por semana. E a gente é pré-vestibular. Graças a Deus a gente tem o itinerário da nossa professora, que ela é mais focada na matemática. Então ela meio que preenche essa lacuna. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, Não é sabe? a Não mesma faz coisa. sentido. Simples. Por exemplo, a gente não tem história. Não tem. A gente não tem história. Se não tem história, estão criando um novo Adolf Hitler. É isso. Exato. A história. Aí a pessoa sai sem saber o que é nazismo, Sim, saiu sem saber o que é a história básica do Que é a Brasil. cultura E eu acredito, do próprio país, as raízes. que ensinar história na escola serve pra quê? É o básico. É o básico, mas também, tipo, a história, pra ensinar na escola, é praticamente pra ensinar pra gente não cometer os mesmos erros do passado. Exatamente. Exatamente. Aí depois sai um novo Stalin, um novo Hitler da escola e, nossa, caramba. Nossa, meu Deus. Eu acho realmente muito, muito triste essa situação. Eu não culpo os professores de forma alguma, apesar de já ter trazido esse debate muitas vezes dentro da sala de aula. Eu vejo o esforço de cada um, mas, por exemplo, a gente, eu e Gustavo e Wesley, a gente tem química. Temos que, por Tem sorte, sala temos que não tem química. Tem sala que não tem. A Não maioria tem da sala não tem Meu química, Deus. sabia disso? O básico. Dos terceiros. Sabe? Então, não faz sentido você tirar o essencial, o básico, pra colocar matérias adicionais. Eu acho que o quê? Esse sistema, eu não acho tudo de ruim, sinceramente, falando aqui, depois de... Não, depois de ter teoria. esculachado, Depois de ter esculachado. vamos dar um ponto. Eu acho que esse sistema funcionaria em escola integral, por exemplo. Escola. Que a gente teria mais tempo pra estudar, a gente estudaria o básico e teria as matérias adicionais focadas no que a gente gosta. Mas, por exemplo, a nossa escola não tem estrutura pra ter ensino integral. Exato. E nem Não nosso tem. bairro, porque nosso bairro a demanda é muito grande de aluno, então não tem como fazer esse sistema aqui. A gente tentou implantar, mas eu acho que funcionaria melhor num sistema integral. Sim. Exatamente. Mas aí teria que construir novas escolas, aí eu não falei muito Aí o grande. governo não é com a gente. não é pra Infelizmente gente. nós alunos a gente só tem que sofrer mesmo. É. Enfim, Baixa a cabeça e faz. Não é Só nosso faz. querido amigo Wesley. Com certeza.
Com certeza. Nossa, poético, cara. Poético. Ele é um homem de poucas palavras, Poético. ele é bem direto. Não, falou pouco, uma mas palavra falou tudo. dele é o Uma palavra equivalente de minha 1000 minhas, tá É ligado? 10 minutos desse podcast. Exatamente. Olha aí, se exibe, hein? Exibido. Então, tipo, assim, Nada como. eu quero entrar num assunto aqui bem interessante que eu vim pensando durante uns dias antes de fazer essa entrevista com vocês. Assim, a gente reclama muito desse novo ensino médio. E com razão, não vou mentir. Mas a gente também se esquece que o ensino tradicional, que é o padrão que a gente tinha antes, ele também não era uma mil maravilhas, né? Tipo assim, ele era muito padrão. Sim. Muito, muito padrão. Era literalmente um texto, copia o texto e responde questão. Era um padrão do quê? Da era medieval. Tá ligado? Tipo, os neodetalhes tinham um sistema melhor que esse, tá ligado? Exato. Faziam isso. Tipo, assim, é como se a gente tivesse um regresso, né? E é um bagulho meio triste, assim. A gente fala bastante do novo ensino médio, mas a gente acabou se esquecendo que o anterior também não é excelente, tinha muitas cara. falhas. Tinha muitas falhas, cara. E, sinceramente, só piora. E a gente não sabe pra onde vai, né? Então, é como eu disse, eu não jogo, não descarto o ensino que a gente tinha, porque eu cresci nele, tive primeiro contato com ele. E eu também não descarto o novo ensino médio, como eu disse, ele não é de tudo ruim. Ele só foi mal executado, ele só foi mal aplicado. Se, por exemplo, agora com o nosso novo ensino médio, a gente tem mais contato com tecnologia, a gente tem mais... Depende da estrutura da Depende escola. estrutura. Vamos falar bem do Wilda agora? Vamos falar bem do Wilda. Temos estrutura agora no Wilda. Tablets, notebook, ó. Tablets, notebook. Só faltou internet. Tá, Não, a não, internet não. funciona, de vez em quando. Não, mas de vez em quando funciona. De vez em quando é a coisa mais perfeita do mundo. Quer dizer, tô exagerando. Mas ter esses dois interligados seria perfeito, por exemplo. Porque a gente teria o básico e a gente teria nossas matérias de interesse. Sim. Tipo, fazer uma mistura, né? Porque Sim. assim, o ensino tradicional, ele tipo, ele impedia a gente de fazer grandes coisas. O ensino tradicional era aquilo e pronto. Não tinha criatividade do aluno, não tinha personalidade. Não tinha personalidade. Pra você ter ideia, na sala onde eu estudava, isso no ensino tradicional, tá, gente? Então, tipo, do nono pra trás, tá? Na minha sala, tinha... Seguinte, tinha uma plaquinha atrás da porta, sabe? Você abria a porta, a porta até tampava a placa. Tipo, a porta... Tipo, colocava a porta atrás... Colocava a placa atrás da porta. Não sei quem foi o gênio que fez isso. E tava escrito essa placa: não usar o celular. Meu, a gente já tinha 13, 14, até 15, 16 anos, tá ligado? Como é que você vai tirar o celular de um adolescente? Exatamente. Isso que os professores vinham com trabalho de pesquisa. Então eles falavam, pesquisa isso daí. Como se é proibido usar o celular na aula? Então, burle as regras. Só dessa vez. Só dessa vez. Dessa vez pode. No novo ensino médio a gente tem essa A gente liberdade, tem. mas A gente com tem celular. essa. Mas entra outra questão. Todo mundo tem acesso à internet no celular? Não. Não. Tá vendo? Todo mundo tem um celular que funciona? Não. Tem Sempre gente que tem celular? Não. Mas tem gente que tem o celular. Eu vou falar aqui, pessoal. Celular Pocket. Ó o meu aqui. Tá vendo? Com a sua Eu desculpa. tava vendo o meu CMSP. brilhoso. Pra você ter ideia, eu tava assistindo o CMSP no meu J1 Mini, cara. J1 Mini, minha mãe gastou R$200 nele só pra mim ver as aulas online. Isso que nem funcionava direito. Mas daí entra outro assunto que é o quê? Vem do interesse do aluno. Vem do interesse do aluno. Se ele quer ver, né? Não, mas eu queria ver, eu queria testar. Mas tipo, o bagulho simplesmente durava 10 minutos, desligava do nada com a bateria cheia. O importante é que você tentou. O importante é que eu tentei, então eu tenho propriedade pra falar disso, tá? Vocês não podem dizer que eu não vi. Eu vi. Eu vi, tá? Mesmo por 10 Nessa minutos. questão, tem que enviar internet de qualidade. Ou chip pra cada um, hein? O pessoal Tô tava falando falando desse nada. chip. Falando O pessoal nada. tava distribuindo chip, né, na aula. Dava pra você entrar na SET, né, Na que é a minha Secretaria época. Escolar Digital. minha Você podia fazer lá o registro lá no site e tal, e você pedir. Eu pedi, você acredita que não veio o negócio? É a vida, né? Não, eu não sei porquê. Não sei. Porque eles... Não, Deu problema não vai. no correio, tá? Tipo, simplesmente caíram do caminhão.
caíram do caminhão, um monte de Pegaram. gente foi lá e pegou. Não, mas tem isso. É bom, é importante falar dos prós e contras do tradicional e do novo, né? Isso é legal pra dar aquela nivelada, pra não Pra dar falar nivelada, mal só exato. do novo ensino Falar mal médio, dos sendo dois, que. não falar só Vamos do falar mal dois. dos dois. Falar mal dos dois. Mas Assim falar que é bem gostoso. também, mas falar bem também. O bom do Fala mais antigo. O bom do antigo, gente, é que o ensino do passado, do nono ano, tipo, teve bem mais liberdade com o celular e tal. Como? Liberdade, tipo. Não tem Continua, Não, continua. Então, eu consegui acesso ao tablet, ao celular, mas, tipo, tem gente que não consegue. E no Yuda eu consegui mais ainda, sabe? Bem mais pra frente. Enfim, continua aí. É o Falando Wilton. desse lance da tecnologia, a escola, é que ele é de escola municipal, né? Ele e a minha irmã estudaram praticamente a vida toda em escola municipal. Agora que ele veio pra cá, com o Hilda junto comigo. A escola dele distribuiu tablets pra ele, com chip de internet e tudo. Então, era isso que eu ia Tem falar. isso também, né? Apesar de deles terem falado, vai ter chip para os alunos, não foi todas as redes de ensino que conseguiram. Eu mesmo me senti desamparada, tá, gente? Eu não tinha dinheiro pra colocar crédito toda vez, pra fazer as atividades. Mas, assim, tem que rever isso, né? Se tem pra um tipo de aluno, tem que pra todo mundo, né? Exatamente. Pra todo mundo. Infelizmente. Fica a né? crítica. Mas infelizmente fica, né? Isso, né? Não, Wesley? É. Mas voltando nessa questão de conteúdo, o ensino tradicional, ele tinha uma coisa que o novo ensino médio não tem tanto. Amizade. Conteúdo. Também. Conteúdo que cai em vestibular. Vixe, Maria, isso é verdade. Gente, é complicado. Eu tenho muitas aulas de itinerário por semana. E assim, não é reclamando de fato, mas às vezes a gente se sente meio desamparado, porque nem todo mundo, quer dizer, nem todo conteúdo que a gente estuda vai cair em vestibular. E querendo ou não, é o nosso foco. Ainda mais pra gente que tá no último ano, é o nosso foco principal. E às vezes se sente meio desamparado, sabe? A gente tem que... com a evasão, por exemplo, no nono ano, a gente perde conteúdos essenciais da matemática, por exemplo, que é o resumo de todo o ensino fundamental. A gente perdeu isso. Aí a gente vem aqui pro terceiro, aí tem um assunto que a gente não sabe. A gente não consegue perguntar, professor, e esse assunto tal? Aí o professor tem que passar um conteúdo que ele tem que passar, que é o itinerário. Aí, por exemplo, às vezes eu não tenho dificuldade com equação de segundo grau. Mas o professor tem que passar um conteúdo sobre, mineração no mar. Entendeu? É isso, é o nosso desespero diário. E a gente entende que eles têm que passar aquilo, a gente tem que fazer aquilo, mas a nossa necessidade é outra. Não que aquilo não seja interessante, porque é interessante, mas a necessidade é o conteúdo. Entendeu? Então, por isso que eu falei, se fosse no momento integral, a gente tinha mais tempo para se dedicar a esses assuntos. Mas agora, o nosso foco é conteúdo. Sim. Infelizmente é conteúdo, a gente precisa do nosso conteúdo básico. Sim, verdade. Eu não... Assim, no primeiro ano, teve certas coisas que nem na quinta, eu tive matemática e tinha gente que não tinha visto nunca aquela matéria. E a professora tava passando a equação do primeiro grau, que você falou do segundo, né? Eu falei, eu conheço isso. Aí a minha amiga falou assim, eu não conheço, eu não tive. Eu vou falar do Washington aqui, tá? Falando do vizinho. Não, Que saiu. do O vizinho tá aqui do lado, viu? Tá bem do ladinho. Então, ela estudava no Washington e eu estudava no Plínio. Vou falar do povo também. Então, Fofoca, hein? aí, tipo, eu estudava no Plínio e eu tive essa matéria, equação do primeiro e segundo grau. Eu perguntei, amiga, você sabe isso? Ela falou, eu não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu falei, mulher, isso aí é no nono ano. Ela, eu não fiz. Eu não fiz. E eu falei, nossa, o Hilda tá avançando
agora que a gente estamos pegando isso. E a minha escola antiga já tinha avançado, né? Falei, nossa, o Wilda tá maravilhoso. Legal. Tá. Então, o bagulho é o seguinte. Ninguém aqui vai fazer vestibular. Ninguém vai fazer vestibular aqui. Ninguém vai fazer vestibular aqui. Vai todo mundo virar gamer igual o nosso amigo Drake. Por que o microfone tá em mim? Eu vou falar o quê? Fala aí como é a vida de um Como é streamer. a vida de um streamer? Eu não sei, eu não sou streamer. Você não manja dos Free Fire, dos Mine aí, não? Não, mas isso aí já é outra questão. O que você quer que eu falo? Como é que é ser youtuber? É legal. Vira youtuber, eles pagam bem, é $4 cada 1000 views. Eles pagam muito bem, você precisa ser um Felipe qualquer coisa. YouTube É melhor do que fazer vestibular. YouTube fala que não recebe bem, é mentira, tá? Os caras com setup tudo colorido. lá. Virar youtuber é melhor do que fazer faculdade. Olha só. Até o diretor da nossa sala tem um setup estiloso Aí, ó, aqui. tá A gente vendo? entrou aqui na sala Beast dele. abandonou a faculdade. E olha onde ele tá. E onde ele Olha onde ele tá. Maior youtuber. Mentira, gente, estudem, tá? Pelo amor de Deus. Estudem. Então, por falar nisso, Mas vocês são faculdade na- não é garantia de emprego. Estudem mais se divirtam. Faça Isso, curso, estudem, pode tá? falar na Infelizmente. Estudem o que você ama. Meritocracia Pronto, existe, gente? Vamos começar esse papo. Meritocracia existe? Não. I don't know. Não sei, não Ai, sei. não. Então, enfim, Então, assim, a gente já tá aqui terceirão. Escola não vai... Nada contra. E novo ensino médio não vai levar a gente pra onde a gente quer, né? E, tipo... Não, beleza. Pelo menos a maioria do pessoal daqui já resolveu o que quer da vida, né? Eu também. Assim espero, né? Como assim resolver agora? Eu já resolvi o que eu quero da vida e eu tô Então, com primeiro. é isso Pra quem que... resolver agora, você pode resolver na hora. Então, é isso que eu quero entrar aqui com vocês. A escola realmente se preocupa em preparar seus alunos para a faculdade e se tornar profissionais? Sim. Sim. Mas o governo, talvez. Mas a escola se preocupa mais É, com a o escola. governo. Exatamente. Tipo, no governo... Ele traz a teoria, mas não aplica. Ele quer trazer a teoria, assim, mas ele não quer que a gente vá pra faculdade. Ele quer que a Eles gente... querem votos. Ele quer voto, ele quer mandar, tipo, ai, vote em mim que você vai ter um estudo muito bom. Eles querem money. É, isso quer aí. dinheiro. E aí fica a teoria. E isso eu não acho certo, vamos dizer a verdade. E, tipo, eu acho que a escola já quer Sim. avançar a gente demais. Quer avançar, entendeu? E é isso, gente. É isso. Calma lá, fica a teoria agora que eu pensei. O governo, ele trouxe o itinerário pra ocupar espaço de outras aulas. pra quem- Calma, mas ó, aí vai tirar espaço de sociologia e filosofia. Não vai fazer a gente pensar. É Tá verdade. vendo? Vai fazer a gente ficar cada vez mais ignorante. Eu acho que isso é todo um plano pra aumentar a diferença entre escolas estaduais e privadas. Isso que é algo que já sempre houve. Eu acho que foi avançado. um plano bem pensado pra escolher quem vai fazer faculdade ou não. Infelizmente funcionou, infelizmente funcionou. Então, Não, só vai funcionar se você deixar. Agora a gente descobriu o esquema deles. saímos da Matrix, galera. Não vamos fazer parte do sistema. Vamos quebrar o sistema, para não todo virar o mundo sistema vivendo mais mal. não. Mas assim, Vamos viver no mundo. Sim. Mas- Pílula vermelha ou pílula azul? azul. Pena que pra gente mudar isso a gente tem que estudar o triplo, né? O Então, quadro. por favor, estudem, tá? Estudem. Bom, qual era a pergunta que você tinha feito? Então, tipo, a escola Perdeu. A gente se perdeu. Sobre a aqui, ó. escola do... particular, né? Essa diferença. Ah, não, você tinha falado sobre A a faculdade. escola. A escola realmente se professores? preocupa no futuro. Não, as escolas particulares e públicas. As escolas realmente se preocupam em preparar os alunos para a Então, faculdade. eles, o Wildo aqui pelo menos prepara a gente pra ir pra faculdade. Sim. É. Eu senti, eu tô o quê? Há 4, 5 meses aqui e eu já tive oportunidades extraordinárias que no futuro eu posso ter money e Sim. estar estudando. É porque entendeu? realmente os professores estão interessados em ensinar eles os são alunos. ótimos. E isso é muito legal, né? Eu posso falar do meu dia a dia, porque... Posso falar? Não, pode falar. Pode falar? Pode falar o nome de uma professora? Ixi. Se for Tá, falar vai, bem, pode, pode. se for falar bem, pode. É bem. A Liliane, eu não conseguia fazer matemática. Ela, tipo, hoje em dia, ela, tipo, eu vejo ela e os outros professores, tudo
querendo incentivar, sabe? E eu aprendi mais matemática do que no primeiro ano. Eu tô entendendo tudo agora. Sim, ela explica muito bem. Muito. Essa é a verdade, Ela é ela explica muito bem. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tipo, eu vi que a partir da matemática eu tô conseguindo ir pra tudo, pra frente. Sim. E eu já consegui até um curso maravilhoso. Legal. Que vai me dar money. Money. Dinheirinho. Tudo se resume. Eu também É o mais quero. importante. Money. Então, galera, Eu quero falar também sobre um professor, que é o professor Matheus, tá? Professor Matheus, que vive lá no terceiro C. vive, né? Ele nem sente saudade. Mora lá. Toda quinta-feira ele mora lá o dia todo. Ele mora lá, se ele quiser dormir lá, Ele acampa. perdeu o bigode, ele virou Matias. É, virou Matias. Mas de verdade, eu gosto muito dele. Não só dele, tem todos os professores também. Mas ele, em especial, por ficar muito tempo lá, né? Toda pergunta que a gente faz por fora do assunto, coisa básica, coisa de matemática, coisa de física básica, ele sempre volta no conteúdo. Então a gente se sente bem amparado. Por exemplo, ele deixa ele dá o itinerário da química, que é a matéria dele, física também. Mas assim, tudo que a gente tem de dúvida, de coisa básica, ele sempre faz questão de revisar com a gente. Então, esse detalhezinho do dia a dia deixa a gente se sentir amparada. Porque ele, pessoal, vocês estão entendendo isso? Vocês lembram isso? Se a gente não lembra, ele faz uma revisão na hora com a gente. É o que a Liliane faz. Então, vocês me lembraram de um professor aqui que eu gosto bastante, que é o Moacir, Professor nosso amigão Moacir Moacir. É uma pena que ano passado não tive muita aula com ele, eu tinha inveja das outras salas porque eles tinham aula de matemática, e na nossa ele Verdade. tirava tecnologia. A gente só via ele uma vez na semana, enquanto os caras via 3. Olha só que sacanagem isso. Enfim, ele também é assim, cara. Ele vai lá, explica tudo. Nossa, ele literalmente... É como se ele voltasse no tempo, tá ligado? Sim, os mínimos detalhes, eles sempre estão lá pra, sabe, explicar pra gente direitinho. Eles falam, não é vergonha você falar que você não sabe. Não é vergonha falar que você não lembra. Porque eles estão lá justamente pra isso. Pra nos auxiliar. Então, eu acho que nessa questão realmente tá tudo bem. Eles realmente tentam deixar a gente o mais confortável possível e explicar tudo que a gente precisa pra conseguir fazer o vestibular. Mas às vezes nem isso é o suficiente. Mas só de ter eles, tá perfeita. Sim. Tá perfeito. Eu falei o nome da professora, você pode até brigar comigo, mas eu te amo, tá? Tá, enfim, Nem isso, eles não param a gente, verdade. Resumindo, a ignorância não ajuda ninguém, tá? Verdade. Fato. Ignorância. Né, meu amigo Só Drake? contra o outro ignorante. Resolve. Então, Gênio. enfim. Você tinha dificuldade em alguma matéria aí, Wesley? Não, quase todas. Eu me distraio muito fácil. Tipo, Dá pra ver. exemplo agora, né? Exemplo agora, né? Mas tipo, se você focar mesmo, você precisa aprender rapidão. Seu nosso amigo Wesley, pra você ter ideia, ele desconcentrado, sem nem focar, ele já é um gênio. Imagina ele com 100% de poder. Não, com 1% de poder, ele já é poderoso demais. Imagina. Tome cuidado, governo. Ele é um homem perigoso. 1% de seu intelecto. Isso mesmo, velho. Tipo, então assim, a gente realmente já tá comprovado que a educação ajuda no nosso futuro, né? Fato. Fato. Sim. Fato. Gente, vestibular tem pra isso, gente. Exato. É literalmente isso. Mas assim, quem tem acesso a ensino de qualidade desde pequeno, com certeza tá 1000 anos à frente do que a gente. Tipo, uma criança que estuda em escola particular. Caramba, já estão aprendendo o quê? 15 línguas. Eu, com meus 16 anos, no máximo Eu sei inglês. português direito. Mal sei português direito. E tem uma criança lá de 5 anos que sabe mais língua que Francês. eu. Os caras falam alemão. Inglês, italiano. Meu Deus, tô aprendendo um Meu monte de inglês coisa que eu tô direito. aprendendo agora. Foi o que falaram ontem pra mim. Eu fui, é que eu vou de ônibus, né, pro curso. E ontem, cara, eu não acredito. Tem umas crianças que tá em escola particular com 3 anos falando em língua diferente, 3 línguas diferentes. E eu, meu Deus do céu. Eu mal que sei isso? o português. Eu mal sei o português. Eu falo.
eu falo português, eu trouxe. Qual é? Mas melhor. Mas melhor. A professora já até ficou brava aqui. Ela já. Ali atrás. É aquela Mais professora de melhor. português, tá? E crianças com dialeto do século XVI. Será que Vossa Excelência poderia. Tipo, Pô, é chato. Eles não têm culpa, mas tenho raiva deles, tá bom? Não, Coitada das criancinhas. Coitada! É chato, Coitada, gente. privilegiados. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Não, é Maravilhoso. chato, porque a gente conquistou esse poder de ter o ensino público, né? Porque antes era obrigatório, se eu não me engano, até o quarto? Não era obrigatório você continuar no ensino médio. Não era obrigatório, então a gente conseguiu esse direito. Mas você perceber que existe uma diferença clara no estudo público pro privado, é triste. Por exemplo, até no dia lá, se você for fazer Enem, aplicado em escolas públicas, né? Você vê certinho quem é de escola pública e de quem não é. Porque quem não é de escola pública já chega assim, meu Deus, já sinto assim, todo assustadinho. Né? Toda hora eu sempre pesquiso ali um pouquinho as questões que caem no Enem, né? Eu pesquiso, né, de vez em quando. Os memes também, né? Só explica a tragédia. A gente precisa disso. Se a gente não buscar por a gente mesmo, não tem como. Só a nossa escola não tem como suprir isso. Porque, por exemplo, eles estão lá dentro, mas, por exemplo, eles estão lá, fazem questão. Aí, normalmente, escola privada é menos alunos, são os mesmos sempre. Então, eles têm mais foco. É bloco. Acabou? Não, pode continuar. É que ele é o bloco. Um bloco tem 60 minutos, o outro também tem. Eles têm foco, sabe? É uma sala mais pequena, todo mundo já se conhece, então é mais fácil, são menos turmas. E aqui não, aqui é muita gente sempre, às vezes não dá certo, a gente tem outros problemas de fora. Tipo, isso é engraçado, né? Tipo, a grande maioria é desfavorecida, A certo? gente vai Meu Deus. Mas, tipo, eu não vou julgar a criança só porque ela nasceu numas melhores condições. Até porque ela não pediu pra nascer rica, né? Porém, Mas Se eu não era pobre. Mas isso aí veio o incentivo de pai, não é nem dinheiro. É incentivo. Estuda que você vai ser alguém na vida. Verdade. é interesse, é esforço. Não tem como você. Esforça. Tipo, isso é um problema que muita gente tem, até hoje em dia, muito jovem. Ele. Jovem, como se eu fosse velho, né? Nossa, Engraçado, É o ligado? senhor do terceiro ano. O senhor. Eu sou o Jovem. veterano. Nós somos os veteranos aqui. É verdade. É isso Pro aí. primeiro Mas aí, ano eu ó, sou por veterano, e aí? O sem pai. É complicado Ah. falar assim. Não é vitimismo, mas, por exemplo, eu estou no terceiro ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, como eu já disse aqui milhares de vezes. Tô aqui pré-vestibular, eu faço curso à noite na ETEC, Irmã Agostina, aliás. Fazem, por favor, gente, tem as inscrições estão abertas. Eu vou fazer. Já não encerrou? Não. Acho que já encerrou, que pena. Tentando que vem. Gente, mas final do ano abre de novo. Ó o marketing, ó o marketing. Chance pro nosso. Quer dizer, cada o nosso 6 amigo vezes. Drake não precisa disso, né? Cursos técnicos maravilhosos de Ele tá de acima do até governo. 3 anos. E tem o profissionalizante também da York Time, que está aberta às vagas. O nosso amigo Drake não Mas, precisa. por disso. exemplo, eu estudo aqui de manhã e faço curso à noite. E às vezes eu também não consigo estudar de tarde. Porque eu tenho que fazer coisas de casa, fazeres. Às vezes tem sempre tem alguma coisinha pra resolver no dia. Sim. Então, por exemplo, eu tenho que correr mais do que os outros. Ideia. Só por estudar em escola pública eu já tenho que correr mais. Aí eu tenho um curso, tenho que correr mais. Eu saio de casa 6h40, sempre chego atrasada. A gente não sou aluna que chega cedo. Eu sempre chego 7h05. O Cristiano já cansou de ver minha cara. Mas eu chego em casa 00:30. Entendeu? Você mora onde, filha? Eu moro aqui na Rua 4. Caramba, o que você faz à noite? Não, eu faço curso. Demora tanto tempo? Eu saio de lá 11h30. Meu Deus. Já vou entrar nessa rotina também. Então, mas por exemplo, é igual eu tava falando pra você. É diferente. É diferente de alguém que estuda em escola particular. Então, gente. É diferente. Eles Vamos- não escolheram isso, mas eu não vou Mas- saber. Pode falar o que você Você é assim, eu também, tipo, eu tenho o quê? 3, 4 semanas que eu entrei no curso e eu tô assim, cheia de coisas pra fazer, 35 questões de veterinária, de tudo mais um pouco, e eu chego aqui 5h30 da manhã, eu acordo,
Aí eu chego aqui 6h20. Chega cedo. Cedo. Eu chego 6h20. Meio-dia e meio, meio-dia e 35 até 50, eu tô ali no ponto, esperando o ônibus pra mim chegar só 4, 5 horas da tarde, ter que estudar, dormir e acordar de novo. Eu tenho muita coisa pra fazer. Meu Deus, cara. Todo dia. Então, tipo assim... Então, Não todo essa dia. é a diferença. Essa é a é diferença que eu tô falando pra você. Às vezes a gente tem que correr 3, 4 vezes mais pra alcançar aquilo que é básico, sabe? Você falou igual a minha mãe agora. Então, assim, E não é culpa de ninguém. Não é culpa, assim, sabe? Então, assim, não é querendo Não julgar. é culpa Então, dos eu privilegiados, vou mas falar a o gente sabe que tem seguinte. essa diferença. Então, Eu vou... Eu, como pobre revoltado, né? Tenho que desabafar às vezes, né? Então, assim, o Wesley tá Chegar revoltado meia-noite aqui, e tá meia e ligado? fazer atividade de casa. Pô, Então, pelo assim, amor. gente, não é só porque que... Então, vamos nessa questão aí do vitimismo. Fora o pessoal que trabalha também, gente, não escolha. É. Que o pessoal que sai daqui da escola já vai direto pro trabalho. Então, gente... Inclusão. é muito bom. Então, gente, não é querendo falar desse negócio de inclusão, quer dizer, de privilégio, essa coisa, mas só porque você não tem condições pra fazer algo, ou sei lá, não é motivo pra você não fazer, tá? Exatamente. Tente É fazer. a motivação pra você fazer. É motivação. Eu uso esse tipo de coisa como motivação pra me Você fazer. não pode usar isso como desculpa. Tipo, eu não. Pobre, Não. eu vou fazer. Vamos esperar Motivação. esperar esse bloco acabar aqui só pra mim. Aqui, adicionar. Você pode gravar este bloco. Começar a continuar. Ok. Olá, pessoal, de boas? Voltando ao assunto, né? Use isso como motivação pra você seguir em frente, né? Tipo assim, eu sei que é difícil, né? Até porque eu também não tenho as melhores condições. Eu acho que a maioria do pessoal aqui não tem uma condição muito favorável, né? Mas tipo assim, use isso como motivação. Hoje você não tem nada, né? Mas e amanhã? Mas amanhã, talvez... Mas no futuro você consegue. Imagina que satisfação você olhar pra você e falar, nossa, eu conquistei, eu lutei. Tipo, eu muito... cheguei onde eu quis chegar. É muito mais... orgulho. É muito mais gostoso quando você ganha Você alguma luta coisa por aquilo. a partir do seu esforço. Você fala, nossa, cada suor valeu a pena. É o que os professores passam aqui, né? É o que os professores falam pra gente toda hora. Luta, estuda, você vai conseguir, você Então imagina é a sensação dos professores falar, A nossa. Juliana é uma dessas. Luta, você é capaz. Hoje em dia, o professor não olha mais pro aluno com uma cara de desprezo. Olha pra ele como Hoje em um Um dia... olhar de superioridade. Sim, Né? não fala tipo, nossa, esse cara não vai ser ninguém na vida. Não, ele, olha, não sei o que quê. orgulho desse aluno esforçado. Ele vai conseguir chegar onde ele quer. Sim. Tá vendo? A Eu Juliana levo é de uma dessas. exemplo. Concordo. Ela pode, às vezes pode ser meio dura com alguns alunos, mas ela gosta dos alunos. Ela pode que ser um pouco ela tem. dura às vezes. Mas ela é muito legal, tá bom, galerinha? Tipo, sem verdade. brincadeira, ela é muito legal. Simples assim. Caramba. Eu levo de exemplo o passeio que a gente teve ano passado pra USP. Na USP. a Aquele gente ambiente foi. cheio de pessoas. Ai, A cada branco que passava, eu falei, vou roubar o lugar, vou roubar o seu Tá lugar vendo? daqui. Tá vendo? Sinto muito. eu Seu vou pai ficar rico aqui. não vai conseguir bancar a sua vaga, porque eu vou arrancar de Eu você. vou arrancar a sua vaga. Você tem o dinheiro, eu tenho o esforço, eu tenho o mérito. Nosso amigo Drake, ele tá acima da USP. Não, ele tá acima da sociedade. Exatamente. Não, mas de verdade, ele. quando eu entrei naquele ambiente e vi o tanto, assim, a gente reconhece, né? Porque eles vão tudo de Às vezes você conhece pobre de longe. Conhece pobre Não, de eu longe. usando calça larga eu me- com aquela camisa suada que tava Eles um dando calor do bonitinho caramba no aquele uniforme da dia. escola. Eu me E ele senti tá um tudo mendigo lá. Eu ainda tava agindo igual um retardado. Eu pensei, mano, eles devem pensar que, sei lá. A gente se sente pra Só baixo, de descer né? no ônibus- Mas eu olhei aquilo e falei, não. Não. eu Vou roubar o sua lugar. vaga. Vou roubar sua vaga. Sinto Não, muito. se esse ano tiver de novo para USP, eu juro que eu vou pegar. Vou personalizar uma camiseta. Vou roubar sua vaga. Vou roubar sua vaga. Se liga, fica esperto. Tipo assim, a gente, Se liga, hoje em dia, fica ligado. querendo ou não, hoje em dia as coisas estão mais fáceis pra gente. Porque a gente fala que as coisas são difíceis pra gente, e realmente são, tá, gente? É. Realmente Ué. são. Só que
a maioria do pessoal daqui tem celular. Todo mundo que tá sentado nessa mesa tem celular. Hoje em dia a gente tem acesso à informação. A informação. Não na televisão, sim, porque... Verifique as fontes de informações de Exatamente. vocês, por favor, Tipo, não vão cair. Se você ouvir que a Terra é plana, por favor, verifique suas fontes, né? Verifique. Televisão não é fonte de informação. Então, assim, Busquem fontes verdadeiras. Era isso que eu ia falar, tá? Tipo, não vou falar de televisão, vou falar da internet, tá? Porque hoje em dia a internet que também domina tá hoje. louco. Não, a internet tem louco, mas tipo assim, é muito melhor você pesquisar por conta própria, que você tem um controle melhor, você consegue pesquisar em várias fontes do que um canal de televisão em que passa aquele assunto em uma única hora do dia e só fala, tipo, o mínimo. E você pode ter acesso a toda e qualquer informação. Na internet. Cuidado com coisa errada. Tipo, na época dos meus pais, eles tinham que o quê? Ir pra biblioteca e ficar procurando pegar aquelas enciclopédia enorme, tá ligado? E a gente, eu não sei essa palavra, vou pesquisar aqui na internet. Tipo, a gente em menos de 5 segundos. A gente tem uma biblioteca em nossas mãos. A gente tem uma biblioteca enorme em nossas mãos, tá ligado? Eu não vou criticar o novo ensino médio, porque a gente teve uma aula de como pesquisar fontes verdadeiras, tá? Fake news. Tem coisa boa no novo ensino médio. Coisa boa. Mas, por favor, governo, aplica a teoria. Então, assim, E aí, assim, hoje é fácil pra gente, porque tem gente que não tem nem acesso à escola. Não então, tem acesso ao mundo. Então, basicamente, a gente tem luxo, tá ligado? O que a gente tem aqui é um luxo pra eles. Comparado ao pessoal, não só do passado, mas atualmente também. Pessoas. Tem muita gente nessa situação, infelizmente. Eu tô falando. Então, assim... Então, hoje em dia, é muito fácil você chegar no celular e pesquisar como entrar num curso grátis, dicas pra passar num vestibular. Você tem um mundo no celular, no seu bolso. No seu bolso, no computador. É muito legal. E isso é legal a gente compartilhar esse tipo de informação, porque trocar informação com outras pessoas também é importante, né? Tipo, você tem um amigo que não manja muito do assunto, você vai lá, explica pra ele. E isso é muito interessante, né? E legal. Esse privilégio. Então, gente, por favor, vamos se esforçar mais, né? Vamos deixar o Free Fire um pouco de lado, né? Free Fire de lado. Minecraft. Deixa eu... Minecraft, joga em Minecraft. É o nosso palavra do nosso amigo Drake. Arquitetura, Arquitetura. Então, galera, agradeço muito vocês, gente. Eu agradeço muito. Vocês querem falar rede social, alguma coisa? Fesouza 001, segue lá. Fala um pouco mais natural. Fala um pouco. Fesouza 001. Vou falar meu Insta, @beana_22210. Gente, sou muito legal, vamos conversar sempre. Eu não gosto de divulgação, tá bom? Mas porém, todavia, se você gosta de um basquete, procura lá meu TikTok, Rick_99, é isso aí. Rick. Ok, e você, Drake? Não vou deixar no off. Drake. 360f.e. Simplesmente seguir Drake Fatiado, só seguir lá. Drake Fatiado no Instagram. Compre meus produtos, tá, gente? Compre meus produtos, verdade, gente, obrigada pelo papo. Sim. Eu acho muito importante sempre que a gente conversa aqui sobre os assuntos da escola. Se quiser, pode me chamar de novo, eu falo um pouco, né? Vocês podem ver. Mas é verdade. Tanto é que tomou uma hora aqui o negócio. Esse foi o podcast mais longo que a gente gravou, cara. E, sinceramente, agradeço muito vocês aqui por terem participado, né? Muita gente podia estar... A gente acordou aqui 7 horas pra vir aqui pra escola 8. No sábado, pra gravar por ele aqui. Tá menino agora. Nossa, relaxado. tá dormindo. O outro que jogou basquete, maravilhoso. Chegou aqui cansadão e ainda mandou o papo pra gente. E foi muito legal. Então, galera, se inscreve no canal do YouTube aí. Segue a gente também no Spotify também, né? Agradeço muito ao pessoal do jornal Cria News aqui da nossa escola, que deu essa oportunidade pra gente participar do podcast, né? Agradeço muito. A professora que ajuda a gente também, né? O geral que tá na produção em si. Então é isso, gente. A gente vai seguindo ali. Até a próxima, né?